Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. E hoje eu venho trazendo uma fala a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu abri então o Evangelho e nos caiu capítulo 12, amem os seus inimigos. E aí, neste capítulo, tem vários subtítulos: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém bater a sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E depois, nas instruções dos espíritos, eles falam sobre a vingança, sobre o ódio e sobre o duelo. Eu vou então me ater à parte inicial, que é pagar o mal com o bem, e depois vocês podem, se quiserem, dar continuidade à leitura do capítulo na íntegra. Está bem? Então vamos lá. Pagar o mal com o bem. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito? Amem o próximo e odeiem os inimigos. Eu digo a vocês: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas aos irmãos mais próximos, o que estarão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu digo a vocês que, se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos de 5 a 20 e de 43 a 47. Se saudarem apenas os parentes e amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fazem o bem a vocês, que recompensa terão? E se emprestarem somente para aqueles que podem lhe retribuir, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não se ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem? Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, e suas recompensas serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. E eu vou pegar só uma introdução, então, aqui do item 3. Se a caridade tem como princípio amar ao próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos pelo amigo. A ternura requer confiança e não podemos ter por ela a mesma
Não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsão de fluidos. A corrente fluida emitida pelo mau pensamento traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso, a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Mas, e assim segue esse capítulo, né? O desafio do Cristo, o convite e desafio do Cristo para nós é amar aos inimigos. É pagar o mal com o bem. É fazer o bem àqueles que nos perseguem e nos caluniam. Por quê? Porque isso nos liberta. A gente se liberta desse lado sombra, desse lado imperfeito nosso. Porque a lei maior é a lei do amor. E se eu hoje sou colocada num determinado círculo de convivência, seja pela questão da família onde eu nasci, seja por a questão da profissão que eu escolhi, que me levou a um determinado grupo de colegas de trabalho, de clientes, a quem eu devo servir, nada é por acaso. Tudo que está me envolvendo, todas as pessoas com quem eu convivo são material da escola da vida. Se eu me colocar no lugar de estudante, de aprendiz da vida, onde o grande curso que eu venho para desenvolver nesse planeta terreno, através de muitas existências aqui, de muitas reencarnações, é o curso de amor. E chega uma hora que é colocado diante de mim o desafio de amar os meus inimigos. A fazer o bem àquele que me persegue. Porque esta é a maior prova de confiança no Pai. Porque este que eu vejo como inimigo, este que eu vejo que me rejeita, este que eu vejo que eu tenho dificuldade de ter simpatia por essa pessoa, esse é exatamente aquele que também é filho do mesmo Pai que eu. Este também é um filho amado deste Pai. E se eu quero, que ele fala, serão filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para o mal. Então, não amar aquele meu irmão que me causa dificuldades é um ato de ingratidão minha para com Deus, que é meu Pai. E que me coloca diante desse irmão para que eu o humanize, para que eu veja as potencialidades humanas dele, para que eu me dê conta que eu erro também, que eu sou imperfeita também, não é? Que eu também tenho dificuldades com que as pessoas têm que tolerar, têm que ter paciência comigo, tem que às vezes fazer de conta que não escutaram as coisas que eu falei. Tem que relevar as minhas atitudes para continuar convivendo comigo. Então, se eu quero que as pessoas me relevem, se eu quero que as pessoas me compreendam, me deem uma segunda chance, me desculpem meus equívocos, das minhas falhas, né? Da dureza, às vezes, do meu coração, da minha atitude, se eu desejo que façam isso por mim, como que eu não vou oferecer isso àqueles com quem eu convivo? E eu só atraio aquele que é semelhante a mim. Esse irmão que eu atraí e que me causou, de alguma forma, um dissabor, um desrespeito, um prejuízo,
que negou meus direitos, que me prejudicou, alguma coisa em mim atraiu esse irmão para mim. E é alguma coisa que eu preciso reformar dentro de mim. Então, a justiça pertence a Deus. Eu sou um ser humano, eu sou imperfeita. Não existe ninguém perfeito nesse plano terreno. Mas o Evangelho mesmo nos diz: vigiai e orai. Então, aqui mesmo ele fala que a energia de um inimigo faz com que o coração da gente sinta a vibração de um amigo e de um inimigo. São energias diferentes dessas pessoas. Então, se a gente olhar para trás, os momentos em que a gente se viu em situações de sofrimento, de decepção, de desamor, na convivência com irmãos, se a gente olhar, examinar bem mesmo, com o coração aberto, a gente vai ver que alguma coisa nos intuiu de que seria melhor se afastar, de que seria melhor evitar trazer para a intimidade aquela convivência. Seria melhor manter. E a gente, muitas vezes, não deu importância, não ouviu. Às vezes não é só a nossa intuição, às vezes alguém que gosta da gente chegou para nós e disse: olha, essa pessoa, né? Presta atenção. E a gente, não, imagina, né? A pessoa está me agradando, está me elogiando, tá me levando a conhecer coisas novas. Por que eu não vou? Né? E a gente se deixa levar pela invigilância, pelo orgulho, porque a gente recebe, às vezes, elogios, adulações, presentes que cegam a nossa visão daquele que está diante de nós. E nós, preocupados com as questões imediatistas, prazeres, vamos dizer, imediatistas, né? A gente não vigia. A gente se distrai de qual é realmente o nosso objetivo da vida. O que nós estamos buscando? Qual é o nosso propósito? Essa pessoa está vindo em sentido daquilo que eu quero construir de bom para a minha vida? Essa pessoa está trilhando o caminho que eu também estou buscando para mim? Tem os valores que eu estou buscando? Porque eu posso agir fraternalmente, pode pensar totalmente diferente de mim, mas essa pessoa demonstra respeito para comigo? Né? Ela se faz respeitar, ela tem uma postura. Então eu preciso perceber, olhar, vigiar, deixar que a intuição, pedir a orientação da espiritualidade para eu saber a melhor maneira de agir com esse irmão, sem julgar, né? Mas também sem deixar de vigiar. Respeitar o tempo, o espaço do outro, o processo de aprendizado que o outro escolheu para a sua vida, mas também me respeitar. Respeitar o caminho daquilo que eu escolhi, que me faz bem, que eu desejo construir como a minha vida, como a qualidade do meu trabalho, como as relações que eu quero edificar na minha vida. Então, eu preciso entender. E isso passa pelo processo de auto-perdão. Me perdoar pelos equívocos, pelas escolhas equivocadas que eu fiz no passado. Me perdoar. Perdoar aqueles também que não foram, não estão sendo como eu gostaria que tivessem sido. Perdoar. Aceitar que mesmo as pessoas que gostam muito da gente e que nos são muito caras, elas erram com a gente. Elas nos magoam às vezes também. Elas nos decepcionam, nos frustram, né? E se eu souber entender, se eu souber tolerar, se eu souber ter paciência, eu posso fazer de um inimigo um amigo. Se eu souber escutar sem julgar, talvez eu consiga fazer com que esse coração se enterneça, com que esse coração comece a questionar: mas quem é essa pessoa? Que valores ela tem que faz com que ela me olhe e me escute com essa calma? Né? A quem ela segue? Que objetivos ela tem na vida que consegue me suportar desse jeito? Então, estamos nesse processo de aprender a amar. Aprender a aprender através do amor. Ainda estamos muito impregnados com a ideia da disputa, né? E precisamos aprender
a exercer a cooperação, a participação, né? E a vida é cheia de oportunidades. Tudo que nós temos são oportunidades todos os dias de tentar fazer hoje um pouco melhor do que eu fiz ontem. Todos os dias eu tenho oportunidade de fazer novas escolhas. De olhar para esse irmão e dizer, eu ainda não consigo dar um abraço nesse irmão. Eu ainda não consigo me dirigir a essa irmã e dizer o quanto ela é admirável e respeitável na maneira como ela assume as tarefas dela, como ela se entrega. Eu ainda não consigo dizer para esse irmão que eu admiro as qualidades dela. Eu ainda não consigo, porque alguma coisa dentro de mim ainda se estremece quando eu olho, quando eu escuto. Mas um dia eu vou conseguir olhar para essa irmã, olhar para esse irmão desarmado de qualquer tipo de melindre, de ressentimento, de inveja. Um dia eu vou conseguir olhar para esse irmão e não ver um rival, não ver alguém que de alguma forma ameaça o meu equilíbrio, a minha necessidade de reconhecimento, a minha necessidade de me sentir valorizada. Um dia eu vou conseguir superar essas barreiras, que são barreiras minhas. E que esse irmão, essa irmã, está servindo para que eu veja minhas limitações e minhas dificuldades internas. E se eu não aproveitar esse círculo, esse relacionamento para superá-la, eu vou ter que fazer isso com uma outra pessoa daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, na próxima encarnação. Mas que eu terei que superar isso, eu terei. Então, a oportunidade está sendo dada agora para superar, para aprender a abrir os braços para abraçar, para aprender a elogiar, a reconhecer a inteligência do outro, a capacidade do outro, a aprender a vibrar no amor, na simpatia, aprender a perdoar, esquecer as ofensas. Não tenho noção do quanto eu já posso ter errado com esse irmão. Talvez por isso ele chegue me agredindo. Talvez por isso ele chegue duvidando da minha capacidade de ser amorosa, de ser fraterna, de ser responsável, de assumir compromissos. Talvez porque ele já se viu abandonado por mim em determinadas situações de risco. Ou me viu abandonar pessoas que eram importantes para eles em algum momento. E hoje desconfia. Mas por que desconfia? Porque eu dei margem a isso em algum momento. Então está na hora de eu superar tudo isso. Por quê? Porque eu quero ser filha do meu Pai Altíssimo. Eu quero viver segundo o jugo leve do Cristo. Eu quero seguir a disciplina do Cristo. Não quero perder essa chance, essa oportunidade. Por nada deste mundo eu quero perder essa oportunidade. Então vale a pena olhar para o meu irmão com olhos de amor. Vale a pena compreender. Tem um livro, Perdão como Caminho, O Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, que quando ele traz o capítulo sobre perdão ao outro, ele sugere que a gente olhe para aquela pessoa que a gente tem dificuldade de perdoar, se coloque como se a gente fosse a mãe dessa pessoa. Procure perceber qualidades nessa pessoa. Que a gente se coloque, então, como um mentor, um espírito superior, como é que ele olharia para essa pessoa? Que a gente vá dentro de nós mudando de papéis até que a gente consiga encontrar qualidades através do qual a gente vai começar a construir uma nova forma de me vincular a esse ser. A escolha, a decisão de amar é uma decisão minha. Se o outro vai reconhecer, se o outro vai aceitar, não é minha responsabilidade. Mas eu decido que eu vou trazer aqui para dentro do meu coração. E aqui para dentro do meu coração, em nome de Deus e de Jesus, eu quero trazer amor. Eu quero trazer amizade. Eu quero trazer respeito. Eu quero trazer o aprendizado de servir a Deus. Acima de tudo, em primeiro lugar.
Então, meus irmãos, que nós possamos ir fazendo esse aprendizado. Nós aprendamos esse processo de convivência. Se a gente tem atrito com os irmãos com quem a gente tem que conviver, seja no trabalho profissional, dentro da família, é porque houve vínculos profundos entre nós que de alguma forma foram adoecidos, rompidos. Vamos aproveitar essa oportunidade para refazer, para reconstruir esses vínculos. Vamos aproveitar. E se estamos na tarefa do Cristo, mais ainda nós temos a responsabilidade, a oportunidade luminosa, abençoada, com toda uma equipe espiritual preparada, vibrando, para que esse processo de fraternidade, de união, aconteça, se planifique para o bem de todos nós. Então, que a gente consiga dizer: eu consegui superar, eu consegui vencer, eu consegui aprender a amar. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site